paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Dominical aqui no nosso canal. Eu sou o presbítero Denis Pereira, atuo com EBD e liderança de juventude na igreja há mais de 25 anos e amo a Escola Dominical. Por isso, sempre estamos aqui todas as semanas com as pré-aulas para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis e adultos. Aqui também tem muito mais conteúdo para abençoar a sua vida. Tem o nosso Fala Denão Podcast. Denão é meu apelido entre os jovens. Fala Denão Podcast, uma conversa edificante todo sábado ao vivo às 9 da manhã. Eu conto com você. Por isso, inscreva-se no canal e ative as notificações, dá like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós, ok? Muito importante para nós. Inscreva-se, ative as notificações, dá like, deixe o seu comentário e compartilha. 80% dos nossos vídeos são assistidos porque alguém compartilhou o link nos grupos de WhatsApp, nos status e stories. Faça parte dessa nossa construção de conteúdo. Tem um QR Code que aparece na tela de vez em quando. Você mira a câmera do seu celular e faz a sua doação como uma demonstração de gratidão e também um impulsionamento para continuarmos nesta produção de conteúdo por aqui. Na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais, tem o meu Instagram, tem grupos de professores no WhatsApp, o link está aqui embaixo. Tem um link para você baixar conteúdo gratuito em PDF para a Escola Dominical e muito mais. E claro, tem o nosso contato. Será um prazer atender a sua igreja, ministrar a palavra de Deus na sua igreja, congresso, culto, evento. Será um prazer atender os irmãos. Quer conhecer um pouco mais sobre a nossa viagem, as nossas viagens pregando a palavra de Deus? Dá uma olhada lá no meu Instagram. Lembrando que no domingo que essa aula será ministrada é dia 14 de maio, Dia das Mães. Feliz Dia das Mães para todas as irmãs que nos acompanham, estas heroínas, estas guerreiras que são bênção de Deus para todas as famílias. Quero aqui registrar o nosso feliz Dia das Mães, tá certo? Pegue Bíblia, revista, caneta, papel, bloco de notas, vamos juntos preparar mais uma aula da Escola Dominical. Maravilha! Lição 7 na classe dos jovens com o título Perdoe-me, Senhor, que é baseado aí no Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Para viver um processo de restauração espiritual, é preciso reconhecer a benignidade e a misericórdia de Deus, bem como confessar o pecado praticado e abandoná-lo. Tá? Aqui no Salmo 51, nós vamos ver como que devemos agir em relação ao pecado. O pecado deve ser evitado, mas o pecado habita em nós. Nós não nos entregamos ao pecado, mas cometemos pecado. E Davi vai nos ensinar como nós devemos agir em relação ao pecado quando pecamos. O melhor é não pecar, mas ao pecar, qual atitude nós devemos ter? Nós devemos nos fugir de Deus? Nós devemos nos afastar de Deus? Interessante neste salmo, que este salmo ele vai acontecer depois que Davi é confrontado. Interessante isso. O amor de Deus é tão extraordinário que Deus interrompe o caminho autodestrutivo de Davi. Porque pecar, continuar pecando, esconder o pecado é um caminho de autodestruição. Então Deus envia Natã para confrontar Davi, para interromper esse caminho de autodestruição, num sinal do quanto o Senhor nos ama. O Salmo 51 está na categoria dos salmos penitenciais. Esses salmos trazem a ideia de confissão e busca pelo perdão de Deus. Outros salmos são classificados nessa categoria, Salmo 6, o 37, o 142. Tá? Aqui nós vamos trazer, então, o contexto é de quando Davi comete adultério com Batseba, que era esposa de Urias,
para esconder isso, ele acaba naquela trama toda para que Urias morresse, e aí ele assume Batseba como sua esposa e fica tudo bem, mas Deus envia Natã para confrontá-lo. Então o Salmo 51 está estruturado da seguinte forma, tá? Reconhecimento da natureza misericordiosa de Deus, confissão de pecados, busca por restauração, adoração verdadeira e o bem a Sião. Então nós vamos estudar nesta lição a natureza misericordiosa de Deus, a necessidade de confessar o pecado para ser restaurado, a disposição para viver o processo de restauração e finalmente viver a adoração pública de forma restaurada, tá? Então 5 coisas aqui: necessidade de confissão, disposição para viver o processo de restauração. Isso é muito interessante, isso é muito importante. Deixa eu só anotar uma coisa aqui, títulos que surgem na minha cabeça para novos vídeos. Eu vou colocar aqui, a ceia do Senhor é para todas as pessoas. A ceia do Senhor é para todas as pessoas. Qual a sua opinião? Vou gravar um vídeo falando sobre isso aqui, tá bom? Muito bem, ó. Tinha um outro assunto aqui que sumiu da minha mente, tá? Ah, tá. Novos convertidos devem ter oportunidade na igreja. O que você acha? Vamos lá. Bom, misericórdia e confissão, um clamor por misericórdia. Nos 2 primeiros versículos, chama a atenção as expressões tem misericórdia e benignidade. Apaga minhas transgressões e tua misericórdia. Lava-me e purifica-me. O salmista tem uma clara noção de que Deus é benigno e misericordioso. A benignidade do Senhor dura para sempre e suas misericórdias não têm fim. Então, o salmista tem a plena certeza de que a melhor decisão e a melhor opção diante do reconhecimento do pecado é se aproximar de Deus, é se dirigir diretamente a Deus, tá? João fala sobre isso em 1 João. Ele diz, 1 João 2:1, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes no céu Jesus Cristo, o justo, um advogado, tá bom? E ele diz também no versículo 7 do capítulo 1, mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, a melhor opção, anote aí, devemos evitar o pecado. Mas, ao pecar, a melhor opção é se aproximar de Deus para buscar o seu perdão. O salmista se dirige a Deus. Agora, como se dirigir a Deus quando reconhecemos um pecado? De maneira humilde, confessando e especificando o pecado, tá? Então ele começa dizendo, olha, em pecado me concebeu minha mãe. Ele está falando aqui da inclinação humana para o pecado, deixando 2 coisas muito claras aqui: o pecado específico praticado e a consciência da inclinação humana ao pecado desde o início da existência, tá? Então anota aí, como se aproximar de Deus ao pecar? Com um coração contrito, humilhado, quebrantado. Vamos ler 2 textos aqui. O primeiro está aqui mesmo em Salmos, capítulo 51, ou Salmos número 51, porque Salmos é uma coleção de poesias. Olha só o que ele vai dizer aqui. Leva-me porque eu conheço. Aí ele diz, purifica-me, eis que foi, esconde aqui. Ó, quer ver? Há um coração. Aqui, ó. Versículo 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito,
não desprezarás, ó Deus. Aí tem um outro texto que está aqui, ó, em Tiago. Tiago, vamos lá? Capítulo 4, versículo. Olha aqui, eu acho lindo isso aqui, acho maravilhoso isso aqui. Olha só. Tiago 4,6. Antes da maior graça. Portanto, diz Deus, resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. A maior exaltação de Deus para com o homem é a exaltação de quem caiu em pecado, confessa diante do Senhor e ele levanta. Arrepende-se do seu pecado e ele se levanta. Essa é a maior exaltação, tá? Então, com o coração contrito, com o coração humilhado, nada de nariz empinado diante do Senhor. Deus é quem remove o pecado. Contra a prática do pecado só há um antídoto: voltar-se ao Deus misericordioso por intermédio de Jesus Cristo e confessar o pecado. Todo pecado, vamos notar, é contra Deus somente, tá? Então, embora Davi tivesse adulterado contra Batseba e tivesse ordenado a execução de Urias, mas ele pecou contra Deus. Lembra que o filho pródigo também, ele vai reconhecer isso diante de seu pai. Vamos ver aqui, ó. Olha só o que o filho pródigo vai dizer para o pai. Olha, ele diz aqui, ó. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti. Entendeu? Então, quando pecamos contra Deus. Ainda que seja uma atitude contra alguma pessoa, mas é contra Deus que nós pecamos. Assim, o caminho para a restauração do jovem cristão, de maneira humilde, é se dirigir ao Deus misericordioso, confessando especificamente o pecado praticado, tendo a consciência de que somente Deus pode remover a mancha deletéria do pecado por meio do Senhor Jesus. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, se Deus é misericordioso, se Deus é benigno, não confessar o pecado a ele é abrir mão da misericórdia e da benignidade de Deus, é ignorar a misericórdia e a benignidade de Deus, tá bom? Muito bem, chegando aqui para o tópico 2, que vai tratar sobre o tema buscando a restauração. Que lição maravilhosa essa aqui. Então, ó, vamos lá. Primeiro passo em relação ao pecado: reconhecer o pecado, confessar o pecado especificamente, se humilhando diante do Senhor e pedir perdão a Deus, tá? E pedir perdão a Deus. Eu vou achar um papel aqui para eu anotar isso. Daqui a pouco eu anoto, tá bom? Então vamos lá. A gente tem, ó, reconhecimento, 3 coisas aqui, ó. Anota aí. Reconhecimento, confissão e pedido de perdão. Mas para aí, não. Só um detalhe, já se inscreveu no canal? Ainda não? Inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixa aí seu comentário, que é muito importante para nós. E claro, aponta a câmera do seu celular para este QR Code, deixa Deus usar a sua vida, faça uma doação, uma contribuição para a nossa criação de conteúdo por aqui. Ó, vai começar uma sequência de séries aqui no canal, muito bacana, eu acho que vocês vão gostar, tá? Muito bem, buscando, já preparei o roteiro de uma já. Ó, inclusive aqui a aula para jovens, a primeira série que vai ser lançada agora, nessa primeira semana de maio, ela traz o tema A Jornada
do namoro cristão. Serão 5 vídeos com dicas muito impactantes para o jovem cristão sobre o namoro. E você não pode perder, você que lidera, você que é pastor, por isso que é importante demais você se inscrever no nosso canal e nos dar um apoio aí, tá bom? Olha só, buscando a restauração. Então, ó, confessou, pediu perdão, buscou a Deus, buscando a restauração. A prática do pecado nasce de dentro do ser humano. Esse texto de Tiago é muito bom. Vamos ler aqui? Tiago, capítulo 1. Olha só esse texto. Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. Ele diz assim, ó: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Olha só isso. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Entende isso? Então veja que é sobre aquilo que está em nós, devido o quê? À natureza humana, que traz como consequência do advento do pecado. Nesse sentido, completamos o pedido do salmista: purifica-me, lava-me, cria em mim um coração puro. O salmista sabia que Deus aprecia a verdade de nossa vida interior. Então, assim, o salmista, ele não faz como Adão. Adão coloca a culpa no exterior, tá? É a síndrome de Adão, é culpar o outro, é culpar o ambiente. Mas o salmista diz: perdoa-me. O salmista diz: eu pequei. Eu pequei. Ele não culpa Batseba, ele não culpa o ambiente, ele não culpa, enfim, ele não culpa terceiros. Tá? Então o caminho da restauração não combina com terceirização de culpa. Então ele diz: eu pequei. Tá? Então, outro detalhe sobre o pedido de perdão é você reconhecer sua culpa, sua responsabilidade na queda. Não importa o ambiente, não importa as influências. Eu pequei. É assumir a própria responsabilidade. Com a vida interior purificada, o salmista espera ouvir júbilos e alegrias no lugar de tristeza e angústia pelo pecado praticado. Tá? O pecado gera morte, logo não pode ter alegria, não combina. Alegria porque pecou, alegria com pecado. Como se o pecado, o resultado dele é a morte? Então sim, o resultado do pecado é morte, então combina com culpa, com tristeza, com indignação. Eu preciso sair dessa situação, eu não posso ficar na situação. Certo? Se não há culpa, não há tristeza pelo pecado cometido, a pessoa então se acostuma, tá? Então o pecado é uma afronta contra Deus. Nestes salmos, nós vamos ver que o processo de restauração do pecador perpassa pela confissão, humilhação diante de Deus e, finalmente, o fato de tornar a sentir a presença do Espírito Santo. Neste salmo, uma das verdades mais contundentes é a de que o pecado tira a presença de Deus do salmista. Lembra? Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selado para o dia da redenção. Sem esta presença não há alegria, não há júbilo, mas sobra tristeza, angústia, frustração e consciência pesada. Tá? Então não há alegria genuína num ambiente de pecado. Certo? Então o salmista reconhece isso, que em pecado ele está vivendo de forma triste, de forma angustiada. E cuidado, porque há uma estratégia maligna para inverter isso. Então a pessoa está em pecado e o diabo promove um ambiente de alegria para ela. E ela acha que está tudo bem. Por isso que o que é a presença de Deus? É a consciência de que ele está, logo, ele não habita onde tem pecado. Então se a pessoa está vivendo em pecado, o Espírito Santo não está nela. O Espírito Santo não haverá manifestação, por mais alegria que ela sinta. Por quê? Porque não tem como operar, não há
coabitação entre o pecado e a presença de Deus. Então, na consciência da presença de Deus, eu me arrependo porque eu não quero viver sem a presença de Deus. Entende isso? Então, novamente, devemos evitar o pecado, mas quando pecamos, esta consciência de que o pecado cria uma divisão entre nós e Deus, ela deve nos levar rapidamente ao caminho da restauração, do arrependimento, da confissão, do abandono do pecado. Para quê? Para não perdermos, para não deixarmos essa parede se levantar entre nós e a sua presença, tá? Precisamos lembrar de que a obra de restauração de uma vida que caiu no pecado é de Deus e não meramente uma decisão humana. Ele pode dar um coração puro e um espírito reto. Interessante isso, né? Outro sim, o Espírito Santo sempre apelará para a nossa consciência a fim de que não fiquemos imersos na prática do pecado, pois é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A gente costumava dizer antigamente, né? Eu estou me sentindo uma acusação do Espírito Santo, né? Porque a gente ficava inquieto. Tá? Então, muito cuidado com este ambiente, promovido inclusive até por muitas pessoas influentes em redes sociais, aonde o pecado está tudo bem. Não! O resultado do pecado é a morte. O resultado do pecado é a separação. Então, ficar tudo bem com o pecado significa não se importar com a ausência do Espírito Santo. Significa, viu, o Espírito Santo foi embora. Tudo bem. Ou seja, é valorizar mais o pecado do que a presença. Meu Deus. É valorizar mais o pecado do que a presença. Valorize mais a presença do que o pecado. Aleluia. Quem valoriza mais a presença do que o pecado, foge do pecado, corre do pecado. Mas se pecar, rapidamente corre, confessar, se arrepender, abandonar e buscar e dizer, não, Espírito Santo, eu não posso viver sem ti. Palavra desta aula, não se acostume a viver longe do Espírito Santo. Não ame o prazer do pecado e ignore a presença do Espírito Santo. Entre o prazer do pecado e a presença do Espírito Santo, prefira a presença do Espírito Santo. Quem faz isso, evita o pecado. E quando peca, corre para se humilhar, se arrepender, para não perder a presença do Espírito Santo. Porque a presença do Espírito Santo vale mais do que qualquer prazer momentâneo do pecado. Aleluia! Que aula linda! Que aula maravilhosa. E esta oração dele deve ser a nossa. Crie em mim um coração puro. Não somos nós que fazemos isso. É o Senhor que cria em nós um coração puro e que renova em nós um espírito reto. Isso significa que começa de dentro para fora. Aleluia. Essa acusação, esse apontamento, essa culpa dentro de nós. É o Espírito Santo dizendo, e aí, você não vai fazer nada não? Vai, reage. Você vai se acostumar com o pecado? Eu tô indo embora, hein? A chama tá apagando. Vai, reage. Você precisa tomar uma decisão para não se entregar completamente ao pecado. Gente, que aula maravilhosa! Que aula maravilhosa, viu? Olha só, nós estamos chegando aqui no tópico 3, prontos para adorar. Passamos aqui, ó, pelo caminho da confissão, passamos pelo caminho da busca pela restauração e agora a gente vem para o tópico prontos para adorar. Tá certo? Lembrando, se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixa seu comentário, que é muito importante para nós, tá bom? E fala para nós de onde você nos assiste, para saber até onde está chegando o nosso conteúdo. Em breve chega para vocês o treinamento Transforme Suas Aulas, treinamento, um workshop, alguma coisa assim, que você vai em 8 ou 10 aulas ter aí ideias para transformar as suas aulas. Você vai se transformar como professor e os seus alunos serão transformados por essa transformação também, tá bom? Transforme Suas Aulas, um treinamento para professores da EBD inédito que está chegando para vocês. Por isso é importante você acessar os grupos de WhatsApp que tem aqui, ó, o link está na descrição. Acesse esses grupos aí. Olha, muito bem. Prontos para adorar. Lembra do QR Code, irmão? O QR Code apareceu na tela, você já sabe. Vai lá e deixa Deus usar a sua vida. Faça sua contribuição, sua doação, que nos ajuda demais. Prontos para adorar. O desejo de participar da adoração pública. Lembre-se de que os salmos são canções para adorar, principalmente no templo.
O salmista tem o desejo aqui de louvar a justiça divina. Por isso, o pedido de livrá-lo dos crimes de sangue, certamente uma alusão ao assassinato de Urias. Assim, uma vez perdoado, o salmista estaria pronto para adorar o Senhor publicamente, de acordo com a justiça divina. A adoração pública congregacional tem a ver com o real estado interior da vida do salmista. Os versículos 16 e 17 aprofundam ainda mais a questão do estado interior para a adoração pública. Note as expressões espírito quebrantado e coração quebrantado e contrito. Essas expressões não substituíram o sistema de sacrifício levítico, pois ela é retomada no versículo 19. A ideia de que não podemos nos apresentar para a adoração pública de maneira mecânica, superficial. Nesse sentido, o salmista entende que todo o seu ser deve estar no ato da adoração, isto é, corpo, alma e espírito. Então, espírito quebrantado, coração contrito é um sinal de que todo o ser do salmista está envolvido na sua adoração a Deus. E a nossa experiência de restauração nos permite ensinar aos transgressores os seus caminhos. Então, aquilo que Deus faz conosco, Ele quer nos dar graça para que possamos ensinar outras pessoas também a terem suas vidas restauradas diante do Senhor. Por isso que é muito importante, gente, esta aula, ela mostra todo o caminho de restauração em relação ao pecado, tá? Eu vou dar aqui uma dica preciosa para você que lidera jovens na igreja, que lidera adolescentes na igreja. Sabe o que eles estão precisando? De atenção, tá bom? Então, procure, crie momentos de conversa entre vocês, em que vocês se sentem num lugar, numa sala, enfim, pega o violão, toca um louvor e proponha estes assuntos. Proponha os dilemas da juventude, converse com eles, mostre a forma bíblica de viver a vida cristã. Por exemplo, essa é uma aula que ela não pode se restringir apenas a 1 hora ali na sala de aula. Essa é uma aula aqui para você trabalhar a semana toda, tópico por tópico com eles. Por quê? Porque esta aula ensina a evitar o pecado, mas ensina também o que fazer quando pecar. Tem muitos jovens que ele não sabe o que fazer. Ele se sente... Você imagina comigo aqui, ó, se Davi tentou esconder, imagina a gente, entende? Mas veja que Davi, ele descobriu ele sabia que Deus era misericordioso, mas esta foi uma experiência onde Davi descobriu nas minúcias, nos detalhes, a misericórdia e a benignidade de Deus. Ele estava quase se perdendo completamente, mas esta lição nos ensina que sempre haverá tempo para um coração disposto, contrito e quebrantado. Agora, Davi precisou de um empurrãozinho. Ele precisou que Natan fosse lá e aí, faz alguma coisa. Tem muitos jovens entre nós que está precisando não só de um empurrãozinho, está precisando que a gente pegue eles pela mão e ensine isso aqui. E ensine estes princípios bíblicos para a restauração em relação a um pecado. Não basta só a disciplina, não basta só dizer, olha, você vai ficar fora. É preciso ensiná-los a esse caminho de restauração. Evitem o pecado, mas uma vez que pecarem, entre pelo caminho da restauração, o caminho da confissão, o caminho do reconhecimento do pecado, o caminho da confissão, o caminho, olha só, nós estamos aqui, ó, reconhecimento do pecado, o caminho da confissão, o caminho do pedido de perdão a Deus, o caminho da restauração, quando se começa a viver uma purificação interior, quando se reconhece que o pecado nos afasta da presença de Deus, que o pecado bloqueia a presença de Deus na nossa vida e, portanto, é uma busca de alma pelo perdão de Deus, aleluia, é uma busca de alma pela graça, pela misericórdia de Deus, e aí então você passa por esse caminho de restauração, e aí você começa a sair do outro lado, quando então você sente perdão, sente alívio, e então volta a adorar
a Deus. Não é que no caminho você não vai adorar a Deus, mas este é um caminho de um pouco mais de isolamento no sentido espiritual. É um caminho um pouco mais de reflexão no sentido espiritual. Por isso que, de certa forma, é interessante quando a pessoa peca, é interessante que ela seja retirada do meio. Mas esse é o problema. Retirar um jovem do grupo porque pecou, mas não acompanhá-lo, não ficar junto com ele, você deixa ele sozinho. Então é preciso haver toda uma preparação para que aquele jovem que está em pecado, que cometeu um pecado, ele seja restaurado. E para isso é preciso pegar pela mão, é preciso acompanhamento, porque servimos um Deus cheio de benignidade e de misericórdia, pronto a nos perdoar. A intenção aqui é mostrar que eu não posso adorar publicamente vivendo um pecado interno, escondendo o meu pecado, tá? A adoração pública, ela é de coração completo, rasgado diante do Senhor, e portanto é necessário esse tratamento pelo pecado, esse caminho de restauração, para que aquela adoração pública que eu mostro para todos revele de verdade um coração entregue totalmente ao Senhor. Amém, meus amigos? Que aula! Que aula! Forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês.